Bom, vamos direto ao ponto. A nossa análise de hoje começa com uma daquelas premissas jurídicas que, olha, parece até roteiro de filme de ficção. Mas aconteceu de verdade e levanta uns debates muito profundos sobre a nossa sociedade moderna. O foco central de hoje gira em torno de uma acusação bizarra e de uma reflexão que balança os próprios alicerces de como o conhecimento é passado para as novas gerações. Vamos construir os dados, as origens históricas e as críticas estruturais que as nossas fontes trazem. E toda essa história começa dentro de um tribunal. Vamos começar pelo micro. O caso de abandono intelectual. Para entender o tamanho real dessa controvérsia, a gente precisa olhar para um caso bem específico no interior de São Paulo. Lá, um pai e uma mãe foram condenados a 50 dias de prisão em regime semiaberto. O motivo? Eles optaram por educar as filhas em casa. A acusação oficial foi de abandono intelectual, e a fundamentação do magistrado argumentou o seguinte: ao não frequentarem a escola tradicional e terem um ensino focado em outros interesses, as meninas estariam sendo privadas do acesso a gêneros musicais como o funk e o sertanejo. Dá para acreditar? Na visão apresentada na sentença, o fato de a família preferir música cristã ou focar em outros estudos configurava, de fato, uma evidência de preconceito e discriminação. E é exatamente essa decisão que nos obriga a fazer uma reflexão fundamental para guiar a análise. Será que não gostar de funk é abandono intelectual? Ou há algo errado com a educação? Essa é a nossa provocação central. Se o Estado exige, sob pena de prisão, que os estudantes frequentem o sistema regular de ensino, então a gente precisa investigar de forma muito objetiva a qualidade desse exato sistema que esses pais foram acusados de abandonar. O que nos leva para o macro, um retrato do ensino público. Para julgar se há de fato um abandono quando se tira um aluno da escola tradicional, as fontes nos orientam a olhar direto para os indicadores de desempenho. E pessoal, a gravidade dos números do PISA é assustadora. O programa internacional aponta que quase 3/4, ou seja, 73% dos alunos de 15 anos no Brasil estão no pior patamar possível em matemática, que é o nível 1. Basicamente, a vasta maioria dos adolescentes não consegue resolver problemas super simples do dia a dia. Sabe coisas como comparar distâncias, converter moedas ou fazer uma regrinha de 3 básica? Pois é, 7 em cada 10 alunos não dominam as habilidades essenciais depois de passarem a maior parte de suas vidas inteiras dentro da escola. E quando a gente avança para a capacidade de leitura e compreensão, a situação fica ainda mais delicada. Os dados do INAF, que é o Índice de Alfabetismo Funcional, categorizam a população de um jeito muito revelador. Somando o analfabetismo total com o funcional, temos aí quase 1/3 das pessoas incapazes de ir além de uma compreensão muito rudimentar de letras e palavras. A maior fatia, que é de 42%, possui só habilidades elementares. Isso demonstra, segundo a análise, que o sistema opera empurrando os alunos de série no piloto automático, entregando diplomas para estudantes sem o mínimo de instrução necessária para ter uma vida produtiva. Então, o ponto crucial de toda essa base de dados acaba se resumindo a um único número: 8%. É isso mesmo. Somente uma fração minúscula da população brasileira é considerada totalmente proficiente, dominando a linguagem na sua plenitude textual e numérica, capaz de interpretar textos mais difíceis, tabelas e gráficos complexos. Diante de um cenário onde o sistema tradicional entrega esses resultados, as fontes argumentam que procurar alternativas não deveria nunca ser visto como abandono, mas sim como uma busca por excelência. E isso levanta a grande dúvida de como a sociedade foi parar nesse ponto. E para responder isso, vamos para a raiz filosófica: ensino versus verdadeira educação. Para entender esse colapso na estrutura, o material que estamos analisando faz um mergulho muito legal nas raízes filosóficas do aprendizado. Afinal, o que significava preparar um ser humano para a vida lá atrás, muito antes de existirem essas secretarias governamentais? A palavra educação vem do latim ex ducere, e longe de significar só sentar em uma sala e decorar informações para passar uma prova, o termo originalmente falava sobre uma jornada interior. O objetivo era literalmente extrair o potencial humano, descobrir a realidade e perseguir a verdade de forma autônoma. Era herdar o conhecimento da humanidade e levar isso adiante. Historicamente, claro, esse conceito mudou bastante. Na Grécia Antiga, o foco era formar um indivíduo livre, capaz de pensar e atingir a verdade. Passando ali pela Idade Média, surgiram as artes liberais, conhecimentos que eram adquiridos de forma voluntária. Mas aí quando a gente chega no mundo moderno, e muito especificamente no Brasil a partir de 1934, instaurou-se a obrigatoriedade estatal. O que antes era uma jornada voluntária e pessoal de busca pelo conhecimento, acabou virando um sistema compulsório, unificado e forçado. Fica então bem clara uma dicotomia essencial apontada pelas fontes. De um lado, a educação, com o E maiúsculo, no sentido clássico, ampla, voluntária e que gera verdadeira liberdade.
Do outro lado, o ensino moderno, um sistema extremamente mecânico focado em cumprir grades impostas pelo Estado, baseado em rituais de presença e avaliações que, como os dados nos mostraram agora há pouco, não entregam compreensão real, mas sim uma conformidade totalmente padronizada. Avançando nas análises, chegamos na crítica estrutural, a ilusão do diploma. Já que compreendemos essa mudança filosófica, vamos à crítica do sistema moderno. Pensem bem, se a escola contemporânea, na média, não consegue ensinar o básico, qual é a real função dela? O ensaísta e filósofo Olavo de Carvalho levanta um argumento muito contundente sobre o credencialismo. O argumento dele é que a escola não garante ferramentas intelectuais para uma vida melhor. Pelo contrário, ela funciona como uma barreira. O diploma atua como um pedágio social. A instituição age muito mais pelo acesso que ela te bloqueia caso não tenha o certificado, do que pelo conhecimento prático que ela supostamente te entrega. E esta ideia é super reforçada pelos pensamentos de intelectuais como Ivan Illich e José Munir Nasser. A perspectiva apresentada defende que o debate sobre a qualidade do ensino, no fundo, acaba sendo um pouco vazio, porque o sistema, em sua essência, não foi desenhado para buscar a verdade intelectual. Ele atua primariamente como uma peneira de triagem. Exigir diplomas e mais diplomas funciona só como filtro para departamentos de recursos humanos reduzirem listas de candidatos, distribuindo posições sociais sem qualquer ligação com a educação genuína do indivíduo. O ponto mais alto dessa crítica estrutural relata um conceito bem severo, a chamada imbecilização planificada. Segundo as fontes analisadas, o esvaziamento daquela busca pela verdade acabou dando lugar a modismos e muitas vezes transformou salas de aula em centros de doutrinação. A premissa aqui é que o sistema substitui a complexidade do conhecimento por atividades que nivelam todo mundo por baixo. É um ambiente onde se recompensa muito mais a conformidade ideológica do que o pensamento crítico, criando estudantes que conhecem muito jargão, mas não conseguem realizar operações intelectuais simples. O que nos traz direto para a resolução, o debate do homeschooling. E com toda essa bagagem teórica e estatística, a narrativa nos devolve para o nosso ponto de partida, lá no interior paulista. O contraste documental do processo daquela família é de cair o queixo. As adolescentes cujo ensino em casa motivou a condenação dos pais por abandono intelectual devido à falta de contato com o funk, são estudantes que leem mais de 30 livros por ano. Elas estudam latim, dominam piano e ganham medalhas em Olimpíadas acadêmicas. O choque entre a acusação de abandono e essa realidade de excelência documentada ilustra com perfeição a tensão gigantesca que existe entre o controle do Estado e a autonomia de uma família. Enquanto no cenário político local a regulamentação do homeschooling enfrenta um monte de resistência, a perspectiva internacional oferece um outro olhar para a gente. Diretrizes recentes de órgãos internacionais, incluindo relatórios da ONU, passaram a reconhecer o ensino em casa não como um crime, mas como um ambiente educacional totalmente legítimo, seguro e, acima de tudo, uma expressão da liberdade das famílias de direcionarem a formação de acordo com seus valores. O que, no fim das contas, nos deixa com uma reflexão enorme. Depois de cruzar os dados alarmantes do sistema tradicional, revisitar a origem filosófica da palavra educação e analisar esse abismo gigantesco entre acusações judiciais e o desempenho real de quem estuda em casa, uma questão se destaca. Diante de tudo isso, o que significa possuir uma preparação verdadeira e uma mente genuinamente livre nos dias de hoje? Fica aí o convite para aprofundar essa busca. Até a nossa próxima análise.